Oiê! Olá, tudo bom? Esse é o segundo vídeo do Fisiatria com Elas e hoje a gente se esforçou para ter um roteiro um pouco mais estruturado, para vocês não acharem que aqui é só caos e Porrada e confusão. bomba. E hoje o nosso vídeo é sobre meu primeiro sutiã. Como é que foi pra você o seu primeiro sutiã? Você lembra daquele momento em que alguém da sua família, provavelmente sua mãe ou irmã, te entregou aquela peça cheia de mistérios, cheia de não sei o que fazer com isso? Como é que foi pra você? Como que foi pra você? Eu lembro que ele era tipo uns topzinhos, sabe? Aqueles molinhos. Daí me deram, né? Comecei a usar, até então, ok. E com o tempo, aquilo se tornou uma armadura. Eu não saía de casa a não ser que eu estivesse com o sutiã. Então qualquer coisa, qualquer idinha, qualquer lugar, tinha que estar com o sutiã, porque eu me sentia protegida. Daí com o tempo você vai vendo que nenhuma peça de roupa vai te proteger. Verdades tristes. Mais vídeo pra outro assunto. Um assunto pra outro vídeo. A produção vai cortar. Mas a gente pensou em gravar esse vídeo depois de assistir um vídeo maravilhoso da modista do Desterro, amamos, historiadora. Sim, maravilhosa, vai lá ver. Maravilhosa. E ela traz nesse vídeo como que é toda a construção e a evolução da peça sutiã, né, enquanto ali uma peça de roupa, baseada não apenas no que se pensa de conforto feminino, mas de todo um ideal do que seria o formato da mama naquela estética daquele período, desde lá da Grécia Antiga até agora, 2020, 2026, depois da pandemia. E daí a gente ficou pensando, o que será que tem de sutiã e de mamas que a gente poderia falar na fisiatria? E esse é o assunto de hoje. Será que existe um tamanho de mama ideal? Será que existe um sutiã ideal? Nós vamos contar pra vocês. Será? Bem interessante o vídeo dela, é bem legal a gente ver que o ideal sempre esteve presente no corpo das mulheres desde sempre. A gente vai vendo que já tiveram diferentes modelos de sutiã e que queriam diferentes coisas do corpo da mulher, né? Teve a época do monopeito, daí outra época que era os espartilhos. E a gente vê que o corpo da mulher sempre esteve refém do ideal do mundo. E nem sempre o ideal da mulher sobre o próprio Ai, corpo, nunca né? é o ideal da mulher sobre o corpo. Eu acho que a gente nem tem um ideal sobre o nosso próprio corpo. Inclusive, isso eu acho que traz um pouco pra nossa questão da fisiatria, Sim. que é sobre a perspectiva das mulheres na relação delas mesmas com a mama. E muitas vezes a gente escuta, não é infrequente de ouvir no consultório, né, relações de queixas dolorosas com o tamanho da mama, né? Ah, será que a minha dor nas costas, a minha dor cervical está relacionada com o tamanho da mama? E a gente sabe, vendo na literatura, que existe essa associação. Sim. Né? Então é um ponto de atenção e de levar em consideração na hora de fazer essa anamnese. Quer dizer que todo mundo que tenha mamas grandes vai ter dor? Não, não é bem assim também. O corpo ele pode estar mais bem preparado e mesmo uma mulher com mamas grandes não sentir dor nas costas. Mas a mama grande pode sim ter correlação com essa dor, mas é importante a gente sempre pensar em alguns pontos antes de pensar em qualquer tipo de cirurgia, né? Então vamos para a pergunta: existe um sutiã ideal? Não existe um sutiã ideal. Essa é a resposta mais decepcionante que a gente poderia dar nesse vídeo. Acho que você deve estar pensando, gente, eu queria saber o tamanho da alça, o tamanho da faixa torácica. Não existe. Não. Né? O que existe é a percepção da própria mulher de conforto com aquele modelo específico. Quando a gente vai ver na internet, vai estudar sobre o que seria um sutiã de conforto, de sustentação, muitas vezes essa ideia de ideal passa pelo tamanho da alça. Sim. Mas o tamanho da alça não é tudo. Não, e a gente vê que a faixa torácica, como é que tá esse sutiã ajustado nas suas costas, tem um poder melhor de deixar esse sutiã bem ajustado. A gente acha que aquelas alças, só de ter uma alça grossa já vai estar bom, não é bem assim. Ele precisa estar ajustado muito bem nas costas, porque muito da sustentação da mama vai nessa faixa torácica. A principal, inclusive, é mais na faixa torácica do que na alça. Então, primeira coisa, esse sutiã tá ajustado?
ele tá respeitando o seu corpo? Ele tá ajustado tanto na mama, quanto nas costas, quanto nas alças? Porque uma coisa que a gente vê muito no consultório é o quê? Aquele suco já feito das alças do sutiã. E não é pra ser assim também. Especialmente em quem tem uma mama mais volumosa, né? Que aí a gente vê lá aquela... O pessoal usa já um sutiã com uma alça um pouquinho mais larga. E aí aquilo vai pesando, vai fazendo um suquinho aqui na região do trapézio. E a gente sabe que, querendo ou não, as mamas, e ainda mais as mamas grandes, elas vão fazer um vetor de força anterior. Então, o ajuste do sutiã é que vai te dar o conforto para você fazer, por exemplo, uma atividade física. Por isso que é tão importante o sutiã ajustado. Quando ele não está bem ajustado, a mulher deixa até mesmo de fazer atividade física pela dor que isso provoca. Então, sempre vê se o seu sutiã está com um top legal, bem confortável. Também não pode ser muito apertado, porque isso pode dar uma restrição torácica que vai deixar um pouco mais difícil de respirar. Então, tudo isso tem que ser visto. Quando que tá apertada a faixa torácica? Quando a gente vê que a gordurinha, que a gente tem um acúmulo de gordura nessa região torácica, né? Quando começa a fazer aquele muffin top que chama, e começa a saltar a gordurinha pra cima. Mas o principal erro não é o sutiã apertado na área torácica, é a faixa torácica muito larga. E aí acaba que toda a sustentação fica pra cima da alça, que começa a comprimir aqui a região do dorso, trapézio, enfim. Isso vai gerar sobrecarga muscular e pontos de dor pelo erro na escolha de sutiã. Sim. Então, assim, não necessariamente tem um sutiã certo, mas a gente sabe que tem como deixar esse sutiã bem errado. Tem o sutiã bem adaptado ao seu corpo. Pronto, é isso, perfeito. Mas existe sim uma correlação que algumas mamas grandes vão se beneficiar da redução. E isso tem que ser muito bem visto, muito bem conversado. E a gente tem até um questionário que é o Breast K, que ele é baseado na subjetividade, na queixa daquela mulher. Então, a gente tem perguntas como: quão satisfeita você está com a aparência das suas mamas nas roupas? Quão satisfeita você está com o tamanho e formato das suas mamas usando o sutiã e sem o sutiã? Quão satisfeita você está com a aparência das suas mamas? Você tem dor nas costas, no pescoço, nos ombros, um desconforto na própria mama? Ela te limita a fazer atividade física? Você tem problema para dormir por conta do tamanho da mama? Tem, às vezes, casos que dá uma certa alergia embaixo da mama. Suas mamas dificultam suas atividades? Tem desconforto ao se movimentar? Elas limitam alguma atividade? Então, esse questionário, ele é um instrumento que a gente pode fazer em consulta para ver o que essa mulher traz e ver se talvez ela terá um benefício com a cirurgia. Daí, é claro que o cirurgião plástico bem capacitado vai conseguir avaliar isso também. E o que eu acho muito interessante desse questionário é que ele parte da perspectiva da própria paciente, da expectativa e das experiências dela com relação ao próprio corpo e o quanto que aquilo traz de impacto negativo na rotina, na dor, na qualidade de vida, na intimidade. E isso é muito mais importante do que ter um número ali. O Bartolomeu decidiu participar. E ele concorda pelo jeito. Vamos ver, Bartolomeu. Oi. Oi. Vem, Bartô, vamos participar. Eita, Ai, não, embaixo do Bartô. tripé. Eita, gente, peraí que... Pronto. A gente sabia que isso ia acontecer. A gente só não sabia quando, né? Exato, este é Bartolomeu. Então, Bartolomeu tá aqui. Presente sempre. Lindão. Então, eu acho muito interessante que ele parte dessa expectativa, dessas experiências da pessoa pra tomar uma decisão sobre o próprio corpo dela. Pra além de definir um número. E né? você vê que não tem um tamanho aí, né? Bartolomeu. Em nenhum momento ele passa por um tamanho, porque isso vai depender de cada caso. E a mulher, ela pode estar melhor preparada também para aguentar esse tamanho, né? Então, umas costas bem trabalhadas, pensando nessa cervical, trapézio. Muito importante na musculação as mulheres não deixarem isso de fora, porque a gente tem uma tendência a não querer trabalhar muito membros superiores, mas é muito importante a gente trabalhar essas costas aí. Treine costas. Vai te ajudar em tudo na vida. Gente, o Bartô, ele tá aqui. Corta pra ele. Oi, Bartô. Vem cá, vem cá. Tá uma situação Agora eu aqui. sentei. Ele sentou aqui no meu pé. Agora eu sentei com a tia Ana.
Temos aqui, né, um urso. Não sabemos se é um urso, se é um cão, mas ele tá Um boi. participando. Gente, até perdi o fio da meada aqui. Vamos falar de Bartolomeu? Bartolomeu é maravilhoso. Bartolomeu tá com excesso de peso, estamos tentando fazer ele perder. Ele também tá na dieta. Ele tá no processo, gente. E a gente também vai fazer um vídeo sobre peso e mulheres. Aguardem. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu acho que é uma coisa importante da gente conversar com relação à indicação de uma cirurgia, né? Então, não dá pra reduzir a dor da mulher, a dor cervical, a dor aqui na região dorsal, ao tamanho da mama, né? Então falar, mas a culpa daquela dor é porque a mulher tem uma mama volumosa. A gente sabe que dor é multifatorial. Ela pode vir ali daquela mama. E o que significa multifatorial? São vários fatores que influenciam. Então, exatamente. Não é só o tamanho da mama que, pronto, eu tenho uma mama grande, preciso de cirurgia. Não, calma, demônio. Porque aí a gente pode até começar do que é mais fácil de pensar, né? Tem a mama grande, mas tem as costas fracas. Isso já pode Um ser sutiã não bem ajustado, que tá só nas alças, que tá aquela alça aqui, ó, que tira, fica vermelho. Esse é outro ponto, mas também existem outras questões, a ergonomia do trabalho, a sobrecarga do trabalho, as jornadas duplas, triplas dessa mulher, o transporte público, questão de ansiedade, depressão. O sono que não tá rolando. E vamos combinar, ser mulher é difícil. A gente ir pensando, né, parece que a cirurgia é ou trocar de sutiã, por exemplo, procurar o sutiã ideal, parece um bom caminho e a gente não tá dizendo que não é pra fazer, né? Mas não dá pra associar o tratamento e as causas dessa dor puramente a isso. O tamanho do sutiã, o tamanho da mama, o exercício físico, são coisas que a gente consegue modificar de uma forma um pouco mais simples, né? Mas tem questões estruturais envolvidas na dor que muitas vezes... Não é uma cirurgia que vai resolver. Não. A gente vê isso muito, infelizmente, no consultório, né? Pessoas que acreditam não só agora pensando em mamas tal, mas acreditam que a cirurgia vai ser a salvação. E a cirurgia é parte do tratamento. Muitas vezes a cirurgia, ela vai... grande parte tem que ter a reabilitação junto. Se é um cirurgião que só fala assim, não, cirurgia, depois vai pra vida. Desconfie. Se ele não te deu assim, né? Não, vamos reabilitar depois, não sei o quê. Dá uma desconfiada. A gente precisa pensar em trabalhar junto, né? Exato. Nós não vamos operar ninguém. Não é nossa intenção, pelo amor de Deus. Não é nossa intenção. Mas o nosso olhar enquanto fisiatras, e pra gente é muito natural durante a nossa consulta, olhar pra dor como mais do que uma dor do corpo. Sim. Outra questão que pode ser tratada também é a questão da dor biofacial, né? Que são aquelas contraturas musculares. A mama grande, o sutiã inadequado, muitas vezes eles estão relacionados com a síndrome miofacial, especialmente ali dos eretores da espinha, dos romboides, do trapézio. E aí vai virando aquela bola de neve, né? Muitas vezes esses músculos eles vão dar uma dor referida lá na cabeça e acaba que a dor de cabeça não é necessariamente da cabeça, é de um negócio um pouco mais embaixo, o buraco tá mais embaixo. E isso na fisiatria a gente pode fazer também, né? De repente pensar num agulhamento a seco, em orientações para liberação dessa musculatura. Pensar no fortalecimento, o que precisa trabalhar. Ganho de mobilidade, né? Infelizmente, nenhum tratamento ele é passivo totalmente. A gente vai precisar que essa paciente tome a frente do seu tratamento. E isso em qualquer um dos tratamentos de reabilitação. A gente depende muito do paciente entrar naquele tratamento. Então é importante... Tô em uma mama grande, já vi o sutiã, já tô com o sutiã mais legal. Tô conseguindo fazer uma atividade física melhor agora. Ainda tô com dor nas costas. Aí talvez a cirurgia vai entrar mais na conversa. Mas lembrando que você não é só seu corpo, né? A gente não é só a matéria, tem muita coisa. A nossa cabecinha aqui é uma beleza, uma loucura aqui dentro. Nem vamos falar sobre isso. Não, vamos entrar na nossa, porque senão a gente fica aqui a tarde inteira. Eu vou entrar numa outra seara que o questionário também traz, que é com relação à participação esportiva das mulheres e o tamanho da mama, né? Então, ele pergunta ali se esse tamanho de mama traz um impacto na participação esportiva. A gente já viu em alguns estudos que grande parte das mulheres, acho que era 70% mais ou menos no artigo, depois a gente põe tudo aqui, tá? Não estamos tirando da nossa cabeça. Grande parte dessas mulheres, elas têm uma restrição da participação de exercício por conta do tamanho da mama. Sim. Então, muitas vezes o coração ali, o cardiovascular daria mais, só que por conta da mama, das limitações da fadiga, do aumento do gasto energético que uma mama mais volumosa impõe,
essa atividade física fica no subótimo, né? Sim. Então pensar num top bacana para praticar o exercício talvez seja uma boa alternativa. E vai dar muita diferença na vida dessa mulher, né? Com certeza, a gente fala, vamos fazer reabilitação, vamos fazer exercício, mas talvez a mama também esteja atrapalhando essa reabilitação, essa prática de exercício. E existe aí um vetor, né, de força anterior que ele vai entrar. Então, se você não tiver com um bom top, com uma boa sustentação, vai ser mais difícil fazer atividade física. Especialmente as aeróbicas, corrida, Sim, né? que tenha mais impacto, né? Uhum. Então, precisa sim de uma boa sustentação. Veja o quanto de coisa que peitos, Mamilos polêmicos, o tanto de coisa que a gente conseguiu pensar com relação ao numa assunto. conversa rápida aqui, hein? Rápida. A gente tentou estruturar um pouco mais, mas assim, né? A gente tá melhorando. Eu acho que vencemos. Eu acho que Você acha sim. que a gente venceu? Eu acho. Então tá Sempre bom. acho que eu venci, gente. Então tá bom. Se eu não achar que eu não venci, quem vai achar? Até o Bartolomeu venceu e participou muito bem desse vídeo. Se você curtiu a participação dele, escreva Bartolomeu nos comentários. E esse é um dos primeiros vídeos da nossa série Saúde das Mulheres. Teremos próximos. O próximo será de vídeo. A gente só quer assunto polêmico, né? Polêmico. Aquela mais temida que chega e você não sabe o que fazer, acha que tá morrendo, mas não. É o que a mulher passa todo santo mês. Menstruação. Fim. Até o próximo, gente. A gente ainda não sabe terminar, gente. A gente vai melhorar.